Te agradeço, ó Deus, por tudo que já fizeste, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, dando glória a Deus o Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo, louvando e exaltando a Deus o Pai, por tudo que Ele fez para nós, por meio de Jesus Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, coisa muito gratificante conhecer essa verdade, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai se expressar agradecendo a Deus da seguinte forma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez para a minha vida, por mim, por todos nós, através de Cristo. Dando glórias a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha gratidão a Deus é pelo aquilo que Ele fez por mim, falando pela minha pessoa particular, através de Cristo. Paulo vai dizer assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é por nenhum outro mérito meio, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a palavra de Deus vai nos revelar que tudo que Deus fez para que nós venhamos alcançar é por Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém alcançará a graça de Deus. Sem Jesus, ninguém receberá o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a promessa de vida eterna, salvação que Deus nos concede. Ninguém vai alcançar sem Jesus Cristo. O homem pode achar que é merecedor das bênçãos de Deus. O homem pode achar que está em Deus, que é de Deus, por vários meios, pelos seus méritos, pelas suas virtudes. Só que não. Ele continua perdido de Deus. Aqueles que pensam assim, até agora, estão perdidos do entendimento de Deus. O homem pode pensar que ele está indo para Deus, que ele é de Deus, que ele está na promessa de Deus. Ele pode pensar, está é outra coisa. Só está na promessa de Deus, só é de Deus, só tem a aprovação de Deus, só está na graça, no amor e na comunhão com Deus quem está em Cristo, não em nenhum outro lugar, não por nenhum outro caminho. Porque quem está em Cristo está no caminho. Quem está em Cristo está na verdade. Quem está em Cristo está na vida com Deus. E quem está em Cristo tem a vida eterna com Deus. Agora, observe o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
mas a ira de Deus permanece para sempre. Observe, analise, seja prudente a examinar o que a palavra nos revela. Todo aquele que não tem o Filho de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. E se ele partir deste mundo sem crer em Jesus, ele vai receber a ira eterna de Deus, permanente. A palavra de Deus é bem expressa, é bem objetiva, é bem clara. Só não vê quem não quer. Eu não entendo como as pessoas que diz que é de Deus, que diz que é sábio, que diz que é teólogo, que diz que é mestre e conhecedor do grego, do hebraico, do aramaico, usa a Bíblia para conduzir as pessoas, para trazer doutrina, formular ensinos que tira as pessoas de Cristo, que desfaz do mérito da cruz de Cristo. Eu não consigo entender como esses homens que dizem que é de Deus, sábio, conhecedor das Escrituras, cheio do poder, leva o povo a viver achando que vão ser salvos, porque estão dentro de uma religião, dentro de uma igreja, porque guardam o sábado, porque dão dízimo ou é batizado dentro de um ritual, de um cerimonial feito pelo homem nas igrejas. As pessoas estão sendo formadas no entendimento de que para ser de Deus tem que estar ali. Só vai alcançar a bênção de Deus se praticar isso, cumprir essa ordenança, viver esse sacrifício, cumprir as metas. As pessoas entendem, são ensinadas e vivem nessa direção. Não tendo entendimento do que representa para nós Cristo, do que Ele fez através da sua morte, o seu sacrifício vicário, substituto. As pessoas não entendem. As pessoas não estão voltadas para Deus por esse entendimento, logo estão separadas de Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não entender e não crer no que o Evangelho revela. Tudo é por mérito de Cristo para nós. Não é pelos meus méritos, não é pela minha virtude, nem pela minha vida religiosa, e nem por religião ou igreja nenhuma. É por Jesus estando em Jesus. Depois eu vou te mostrar, ensinar o que é estar em Jesus. O que é estar em Jesus. Muita gente precisa aprender isso. O que é seguir a Jesus. O que é ser discípulo de Jesus. Eu vou te ensinar isso daqui a pouco. Mas deixa eu continuar esse esclarecimento para você. Vai lá, Léo. Que é muito importante. Deixa eu te mostrar que nada o homem vai alcançar de Deus para a eternidade se não for por Cristo. Interessante é que lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência das obras do homem, o pago, a recompensa que o homem vai ter de suas obras, de sua virtude, é condenação, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a palavra revela. Tudo é por Jesus. Não tem nada de Deus para a eternidade sem Jesus. Toda a necessidade espiritual do homem, sem Jesus ele não alcançará nada de Deus. A necessidade espiritual do homem é por Jesus Cristo. O socorro do homem do céu vem por Jesus. Não é por anjo, não é por santo, não é por protetor, não é por Maria, nem por Pedro, nem por Tiago, nem por João, nem por nenhum mérito. Não é por campanha, por pacto, por voto. Não é por homem viver sacrifício religioso, subir com lata d'água na cabeça, subir, pagar promessa, fazer penitência, flagelos. É por fé em Jesus. Jesus é o alvo da fé, por onde Deus me recebe. Por onde eu alcanço as bênçãos de Deus? Por meio da fé. E essa fé em Jesus. E pela fé, alcançaremos o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Ninguém será salvo se não tiver o elemento necessário, o condicional que Deus estabelece, para que o homem alcance a sua salvação, que ele dá gratuitamente por meio da fé.
A única condição que Deus requer do homem para ele receber a salvação que ele não merece, que é um dom gratuito de Deus, é por meio da fé. Efésios 2:9. Pela graça sois salvo. Você é salvo pelo favor de Deus imerecido. Agora isso é por quê? Mediante a fé. Essa salvação que você alcança, pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é mediante a fé. Essa fé em Jesus. Não é uma fé na crença, na crendice, nos dogmas, nos credos da religião. É em Jesus. Sem Jesus, ninguém terá vida com Deus. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o dom gratuito de Deus. Esse dom é de Deus para nós. Essa dádiva, essa salvação não vem de nós. Não vem pelos nossos méritos. Não vem pelos nossos esforços. Não vem pela nossa vida religiosa, dentro de nenhuma religião. É por meio da fé, e essa fé em Jesus Cristo. O que Deus quer do homem, para que o homem alcance sua graça, seu amor, seu favor, sua misericórdia, seu perdão, e tenha a promessa da vida eterna com ele. O que é que Deus quer do homem? Que creia no seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu quando Deus manifesta o seu amor para essa finalidade. Para que todo aquele que crê em Jesus não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna com Deus. João 3,16. Está revelado esta grande manifestação do amor de Deus em favor do homem. Para quê e por quê? Para que o homem seja salvo e não seja condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele, é para todos, agora só vai ser alcançado por essa graça quem crê nele. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esta vida eterna, ela significa, ela representa a eternidade com Deus quando o homem desta vida sair. E isso só por Jesus Cristo. O próprio Deus dá testemunho disso, para que o homem creia em Jesus. João capítulo, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 9 ao 13. Meu irmão, vá examinar as Escrituras. Vá conhecer o que Deus revela para a nossa bem-aventurança para que sejamos salvos. Primeira carta do apóstolo João. No capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13. O apóstolo João vai mostrar que o testemunho de Deus é este, que creiam naquele que ele enviou, para que tenham vida eterna. Quem não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, mentiroso faz. Porque Deus deu o testemunho do Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna, não tem o Pai. É isso que a Bíblia revela. Vida eterna, salvação, não é por meio de igreja, como ensina a doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, que ninguém pode ter vida eterna se não for por essa instituição. Como ensina a doutrina católica romana, que ninguém pode ter a vida eterna se não for católico, se não estiver dentro das igrejas católicas. O Papa declarou isso um tempo desse. Isso foi declarado e foi registrado no Jornal Nacional. Essa manchete está lá. O Papa declarou dizendo que vida eterna ninguém pode ter se não estiver dentro da igreja católica. Só é salvo quem é católico. Aonde foi que Deus revelou isso, hein? Aonde é que Deus mostra isso? Jesus não disse que ninguém é salvo se estiver na igreja católica. Ele disse que salvação é por meio dele. Ele veio para isso. Ele veio salvar. Se a salvação fosse por alguma religião, Jesus não precisava ter vindo. Mas lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 19, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. E Paulo vai confirmar isso, porque os apóstolos pregaram o que Jesus ensinou. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer: palavra digna e fiel é esta, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo, para quê? Para salvar os pecadores. E Paulo vai dizer:
dos quais eu sou o principal. Paulo se considerou o principal dos pecadores, porque ele foi alcançado pela graça de Deus diante da vida terrível, maldita que ele vivia na religião, a ponto de perseguir outros que não comunicavam com a religião dele, a ponto de matar os discípulos de Cristo, prender, porque não comunicava com a religião dele. Paulo achava que era de Deus por meio da religião farisaica. Mas Paulo, quando se converte a Jesus, Paulo diz: eu era zeloso dessa religião, eu vivia fervoroso, praticava, tinha os valores dessa religião, mas eu reputei tudo por perda, para que eu possa ganhar a Cristo pelo excelente conhecimento de Cristo. Não é de religião. Você tem que ter o conhecimento de Cristo para você obter a riqueza do céu. Não é por meio de conhecimento da religião. Não é por meio das doutrinas, dos ensinos, dos flagelos, das penitências, das obrigações da religião. Não é por meio dos valores, dos princípios da religião. É por meio de Cristo, Cristo, Cristo. Tudo por Ele. Tudo é nele. E sem Ele, ninguém tem a aprovação de Deus, tem a vida com Deus. Então todas as religiões se denominam a exclusividade nela para o homem ser salvo. Tanto o catolicismo romano, a instituição religiosa católica romana, como a instituição religiosa dos Testemunhos de Jeová, que ele se declara o povo salvo, o povo de Deus, o verdadeiro. E quem não está nesse grupo não é salvo, não é de Deus. Quando você vê uma entidade religiosa, uma instituição que é uma seita também, querer e determinar que salvação é só por ela, onde elas se denominam detentoras da verdade, onde elas exclusivizam Deus, a vida com Deus dentro dela, saia daí. É uma seita. É maldito. Adventista do sétimo dia, Congregação Cristã do Brasil, todas as religiões estabelecem a vida com Deus por ela. Todas as religiões pregam para os seus discípulos que para ser de Deus e para estar em Deus, tem que estar nela. Porque é ela que leva você a Deus. Eu estava vendo nesses últimos dias aí, vídeos de vários pastores pregando isso. Teve um pastor aí que disse que quem não está dentro das igrejas, instituição, porque igreja de Deus não é nenhuma instituição, e esse pastor pregou dizendo, se alguém não está dentro da igreja, instituição, não tem ligação com Deus. Porque eles dizem que o corpo de Deus é a igreja, instituição. E quem não está nesse corpo está separado da vida com Deus. Só que não. Jesus não ensinou isso. Quem prega essa mentira do inferno são esses pastores mensageiros de Satanás. Igreja de Deus, corpo de Cristo, não é uma instituição, não é um local geográfico. São pessoas que estão em todos os lugares da terra. Não está restrito a um grupo aqui. A igreja de Deus não é um grupo restrito dentro de um local. A igreja de Deus é formada, o corpo de Cristo é formada por várias pessoas em todos os lugares da terra que estão em Cristo, não dentro da igreja. E esse pastor pregou isso. Quem não tiver dentro da igreja, instituição que ele chama de corpo de Cristo, igreja de Deus, que não é, ele diz que não tem ligação com Deus, ó. E que Deus naquele dia vai cobrar dessa pessoa. Você não estava na minha igreja. Você não valorizou minha igreja. Eu vi o pastor pregando, fazendo essa ilustração do inferno, como se Deus no dia do juízo fosse dizer assim, você não é merecedor de estar comigo. Por que, Deus? Porque você não estava na minha igreja. Igreja é a instituição que eles falam. A igreja de Deus que eles pregam para vocês está dentro dela, servindo e dedicando a vida de vocês dentro dela como se fosse a Deus, é a instituição deles. E esse pastor fez essa colocação, ó, fazendo essa analogia, que Deus vai dizer, você não amou a minha igreja, a instituição. Você desprezou a minha igreja, a instituição. Você deixou de ir para a minha igreja, para ir para outro canto. Onde é que Deus manda a gente estar dentro de alguma igreja? Qual é a igreja que Deus manda a gente estar? Qual é a igreja de Deus que a Bíblia revela e mostra? É a Assembleia? Instituição religiosa evangélica? É a Batista? É a Presbiteriana, a Congregação Cristã do Brasil? Deus é Amor? É o grupo institucional religioso Testemunho de Jeová, os mormons, os adventistas?
É a igreja católica? Qual é a igreja de Deus? Aonde Jesus orientou os seus discípulos a estar ou a ir para alguma igreja para estar em Deus. Então veja só, como esses homens usados por Satanás impedem vocês de chegar a Jesus com o entendimento daquilo que o Evangelho revela. Vocês só podem chegar a Cristo pela direção do Evangelho. Enquanto vocês estiverem buscando ter uma vida com Deus pela direção das igrejas, religião, estabelecida em regra e norma pelo homem, no governo do homem, vocês estão separados de Deus. Nunca vocês vão alcançar a salvação de Deus se não conhecer a verdade e não estiver nela, andando por ela, que é Jesus. Então tudo de Deus é por meio de Cristo. E não é dentro de uma vida de sacrifício, de penitência, de flagelo, de obrigações, de ritual, de formalidade religiosa, dentro de nenhuma igreja ou religião nenhuma. Tudo é por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus. Essa é a fé que Deus quer que nós venhamos ter. É em Jesus. E essa fé, ela é gerada quando você ouve a pregação do Evangelho, que anuncia Jesus. A pregação do Evangelho, ela anuncia Jesus. E quem crê no Evangelho está crendo em Cristo, logo é salvo. Por meio da fé. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que se pregar o Evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Não é pela vida de igreja. É pelo ouvir a pregação do Evangelho. Não é por estar dentro de igreja evangélica. Então tudo é por meio de Cristo, em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, é muito interessante, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer que, escrevendo sua carta aos Efésios, instruindo, orientando os irmãos, Paulo vai dizer, meus irmãos, nós estávamos também, como os ímpios estão, separados de Deus, por causa das nossas ofensas e do nosso pecado. Éramos, por natureza, filhos da ira. Vivíamos no domínio do príncipe das trevas. Vivíamos no curso desse mundo. Éramos desobedientes. Éramos inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo, nós que estávamos longe, fomos reconciliados com Ele. Em Cristo, irmão. Não é em igreja. E Paulo ainda vai dizer que o homem sem Cristo está neste mundo sem Deus, não fazendo parte da promessa de Deus, não sendo conhecido de Deus. É a condição de todo aquele que está sem Jesus. Pode estar em qualquer igreja, em qualquer religião. Pode ser devoto, praticante, zeloso, dedicado, fanático. Pode viver na idolatria, na veneração dos seus líderes, das suas igrejas, das suas instituições. Pode viver usos e costumes e andar dentro da formalidade religiosa, sendo robotizado, alienado, com a mente cauterizada, numa vida de dependência de igreja. Continua separado de Deus. Isso não leva você à santidade, à vida de comunhão com Deus. Sem Cristo, o homem está neste mundo separado de Deus. Não faz parte da promessa de Deus, não é conhecido por Deus, no mundo sem Deus e sem salvação, irmão. É o que Paulo vai dizer lá. Abra a Bíblia, vá ler a Bíblia, vá aprender com aquilo que Deus revela, não com aquilo que o teu pastor ensina dizendo que é revelação de Deus. Vá aprender diretamente da fonte, com a verdade, na verdade, que é Jesus, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, leia do versículo 1 ao 3 e leia do versículo 11 ao versículo 13. Você vai ver essa verdade que eu estou aqui expressando, comunicando, revelando e mostrando a você. A revelação que eu levo não é aquela que eu digo, eita, Deus está me dizendo, é aquela que Deus já revelou. A revelação que nós, pregadores do Evangelho, temos que levar para o povo é a revelação que já está revelada por Jesus no Evangelho. O que os apóstolos pregaram. Hoje o povo está dentro das igrejas atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de culto de bênção, de poder, de milagre, de vitória. O povo hoje dentro das igrejas buscando movimento espiritual, buscando a manifestação do poder de Deus para falar aquilo que o coração dele quer ouvir. O povo hoje dentro das igrejas
perdido do entendimento de Deus, sendo levado por vento de doutrinas, vivendo como meninos, por homens fraudulentos, que fraudulam, que fraudam, que falsificam a verdade do evangelho, que leva ao povo um evangelho anátema, que leva ao povo doutrina de demônios, que faz do povo negócio deles, que leva para o povo fábula, fantasia e mentira, que o povo quer ouvir, e com isso o povo se aparta da verdade, não dando ouvido à verdade, não aceitando a verdade, vivendo esta vida maldita, anátema, em nome de Deus dentro da igreja, como se eles estivessem indo para Deus. Estão separados da vida com Deus. Por quê? Porque não estão vivendo com entendimento daquilo que é revelado para nós pelo Evangelho. O homem só pode chegar a Deus pelo entendimento do conhecimento da verdade. Não é pela vida religiosa, nas práticas e nas devoções e nas obrigações dentro das igrejas. Vivendo e praticando. É pelo conhecimento. Vida com Deus é por conhecimento. E andar com Deus é com entendimento na palavra. Andar com Deus não é dentro de sacrifício religioso, dentro de igreja. Vivendo campanha, vivendo pacto, ir para culto de consagração, culto de oração, culto disso, culto daquilo. Tudo isso, irmão, é sacrifício de tolo, irmão. O que você precisa fazer é conhecer a palavra para andar por ela, viver como ela orienta, andar no entendimento da palavra, não dentro dessa vida religiosa que os homens estabelecem como regra, como meio, como norma, onde o povo está dependente de uma vida escravizada em prática religiosa como se fosse uma vida para Deus. Vida com Deus não é isso, irmão. Vida com Deus não é você estar dentro de uma religião, andar robotizado na forma que a religião manda você andar, do jeito que a religião manda você viver, estabelecendo regra e norma que a religião coloca para a tua vida. Viver para Deus não é estar preso, dependente, como negócio de nenhuma religião ou igreja. Viver com Deus e para Deus, santificando sua vida, é pela palavra, e a palavra é Jesus, é por Ele e na palavra dEle. Você não está firmado em Deus dentro da igreja. O lugar onde nós devemos estar firmados em Deus é na palavra de Cristo. Jesus disse isso. Mateus 7, 23. Jesus vai dizer que o homem prudente, ele faz uma comparação de quem está com a sua vida firmada em Deus, com o homem que edifica uma casa. E essa casa não é na areia, é no alicerce firme, que é a rocha. Essa rocha é Jesus, a palavra dele. Essa rocha, onde eu tenho que estar fundada a minha fé, a minha dependência de vida com Deus estando firmado nele, não é uma igreja através de devoção, obrigação, sacrifício, penitência e vida religiosa. Essa rocha é Jesus, a palavra dele. Que eu tenho que estar por fé, guardando, praticando e andando por ela com entendimento naquilo que Jesus ensinou, para que eu esteja firmado em Deus. A minha vida de dependência com Deus, a minha vida de estar na promessa de Deus, não depende de uma igreja, de uma religião, de um líder religioso, de sacrifício ou de devoção religiosa. Depende do meu conhecimento para viver nele, em Cristo, guardando e praticando o que ele me ensinou, esperando e confiando naquilo que ele realizou, para que eu pudesse ter a esperança da vida com Deus, estando em Deus, por Jesus, não por igreja. O povo hoje é dependente de uma vida com Deus dentro de igreja. Quer ver uma coisa? Se essa pessoa passar 10 dias sem ir na igreja, ela se sente afastada de Deus. Se essa pessoa não tiver mais igreja para ir, acabou a vida dela com Deus. Sabe por quê? Porque a vida dessas pessoas, entendendo elas que estão vivendo para Deus, é dependente de igreja. Para ela, o lugar de encontrar Deus é na igreja. O lugar de ser abençoado por Deus é na igreja. O lugar de buscar e adorar a Deus é na igreja. O lugar de ser de Deus é na igreja. O lugar que me garante salvação, que me faz a minha mente pensar que eu estou salvo é na igreja. O povo perdido no entendimento errado. O povo desviado do alvo que é Cristo. O povo vivendo mais com a sua vida, priorizando as igrejas, o trabalho, a devoção, do que a Cristo, a palavra, a vida de gratidão a Deus por Cristo, guardando e praticando a palavra dele. O povo está mais preocupado em ir para culto de vitória, campanha, pacto, voto.
O povo está mais preocupado em ir para a festa do coral, do aniversário, do conjunto, do grupo de oração, do grupo de homens, grupo de criança. O povo está mais preocupado em ir para o culto de louvor. O povo está mais preocupado em ir para o culto de consagração, subir o monte, ir para a vigília. O povo está mais preocupado em marcar presença na social dentro da igreja, viver o entretenimento, as atrações, os movimentos de poder de Deus dentro da igreja. O povo está mais preocupado em viver a sua formalidade religiosa, usos e costume, vida de sacrifício religioso. Não, porque tem que fazer a obra de Deus, tem que buscar a Deus, tem que santificar para Deus, tem que estar em Deus. Aonde? Aonde? Essa vida que vocês vivem na religião está afastando vocês de Deus, porque está tirando vocês do entendimento. O povo não quer saber de palavra. O povo não quer saber de examinar o evangelho. O povo não está preocupado nem prioriza a sua vida na doutrina de Cristo. É o que a palavra diz: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, é isto que tu deve fazer. É ter cuidado na tua vida e estar na doutrina, porque assim te salvarás. O povo está mais preocupado em ir de 6 horas da manhã até 10 da manhã fazer jejum dentro de igreja. O povo está mais preocupado em fazer campanha de oração. É oração para ali, oração para aquilo, é tanta oração. E tudo vã. Porque não adianta essas orações sem entendimento de Deus. É sacrifício de tolo, irmão. É vida religiosa vã. É adorar a Deus em vão. Não é eu que estou aqui criticando a forma de você ter fé em Deus, não. Eu estou aqui mostrando a verdade, condenando o erro. Não é você, é o erro. É a forma errada que você está sendo instruído. É a forma errada que você está sendo ensinado. É a forma errada que você está vivendo uma vida de fé em Deus. Não é pela luz de Deus. Ei, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos não é o pastor, o papa nem o padre. Não é a vida dentro da igreja. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. É Jesus Cristo, a palavra de Deus. É Ele que me guia. É por Ele que eu sou bem-aventurado, quando estou andando guiado por Ele, sendo devoto e praticante, não de vida de obrigação de igreja, mas da minha vida no meu viver com a palavra de Cristo. É Jesus o meu guia. E Ele disse isso: aquele que me segue não andará em trevas. E Jesus mandou a gente seguir a Ele. Está nele, crer nele, ir a ele, não a nenhum lugar, nenhuma religião, seguindo a nenhum líder, a nenhuma doutrina de particularidade religiosa. O povo hoje, o que é que o povo hoje está vivendo, praticando e defendendo? Não é a verdade do evangelho. O povo hoje está defendendo valores e causas das religiões, das instituições. Então, meus amados irmãos, desperte, saia do meio deles. Saia desse meio religioso maldito que o povo está vivendo. Saia do meio deles. Deixe a multidão para lá. Não ache que tem que estar na multidão para ser de Deus, não. Os que seguem a Cristo não é a multidão. São os poucos. Porque conhecem a verdade. A multidão vai se perder porque ignora a verdade. A multidão não está disposta ao compromisso com Cristo. A multidão está atrás de satisfação, de bênção, de vitória, de conquista, de prosperidade. E Jesus adverte a multidão que vem a Ele só por esse propósito não serve. Tem que entender o que é que Jesus pode nos proporcionar, para que é que nós precisamos de Jesus, qual a nossa necessidade de Jesus. Não é para ter uma porta de emprego. Eu não preciso de Jesus para alcançar vitória nessa vida. Isso eu conquisto sem crer em Jesus. Eu não preciso de Jesus para receber cura nesta vida. Isso eu conquisto sem crer em Jesus. Eu não preciso de Jesus para ter casa, carro e nem para alcançar nenhuma outra coisa neste mundo. Eu alcanço sem crer em Jesus. Tudo nesta vida você vai ter, mesmo você não crendo em Jesus. Mesmo você blasfemando dele, você vai ter. Deus não vai te privar das coisas desta vida. Agora tem uma coisa. Você precisa de Jesus para receber o perdão de Deus, para ser justificado, para ser livre da ira e do juízo que está sobre sua vida. Sem Jesus, você não tem vida eterna. Você não tem o amor de Deus. Você não recebe a misericórdia de Deus. Você não vai ter a vida eterna com Deus. Eu preciso de Jesus. É para isso, irmão. É para isso que nós precisamos de Jesus.
O homem nesta vida aqui, mesmo ele crendo ou não crendo em Jesus, ele vai ter as condições desta vida. Deus não vai privar ninguém. É o próprio Jesus que disse isso, que Deus manda a chuva para todos, para bom e para ruim, o sol para justo e para injusto. Isso está falando das coisas desta vida. Deus não vai privar você. Quantos aí não creem em Jesus e é rico? Os homens mais ricos da terra, as famílias mais ricas da terra, são as incrédulas, são as que não creem em Jesus. O salmista, ele vai observar isso. E quase que ele se desviava dos caminhos da salvação. Por quê? Porque ele parou para contemplar a prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperam. Prosperam nas coisas deste mundo. Mas não prosperam na vida com Deus para a riqueza eterna. Cuidado, irmão. Não coloca a tua vida buscando a Jesus, entrando em sacrifício religioso, vivendo penitência, flagelo, vivendo formalidade dentro de religião, para Deus te dar as coisas deste mundo, não. Deus dá saúde, Deus dá trabalho, Deus dá condições, Deus dá livramento, Deus abre porta para todo mundo. Muita gente hoje vive num entendimento totalmente anátema, irmão. Tem gente que acredita que Deus está abençoando ele porque ele dá dízimo, ó. Tem gente que acredita que Deus abriu a porta de emprego para ele porque ele foi para determinada igreja. Tem gente que acredita que Deus está abençoando ele porque ele agora está na religião, se veste assim, vai para a religião todo dia. Eita, Deus agora abriu as portas do céu para me abençoar. É mentira, irmão. Porque aquele que não dá dízimo também está sendo abençoado por Deus. Aquele que não é de igreja evangélica, que não vive preso, escravizado no sacrifício religioso, como muitos evangélicos vivem, também está sendo abençoado por Deus. Deus dá livramento, Deus abre porta de emprego, Deus dá condições, Deus cura, Deus ele dá situações para o cara poder prosperar. A todos nesta vida. Não, Deus, eu vou dar a você porque você é crente, o outro não. Olha como o povo está pensando, irmão. Olha como o povo está com a mente presa na mentira. O cara acha, a pessoa acha que Deus está dando alguma coisa a ele porque ele é da igreja, ó, porque ele foi para o culto, porque ele fez o pacto, porque ele fez a campanha, porque ele dá dízimo, porque ele é fiel, não a Deus. Ele é fiel aos homens dentro das obrigações religiosas, porque para ser fiel a Deus não é cumprindo a obrigação religiosa. Obra de Deus não é trabalho religioso. Vida com Deus não é dentro de religião, é por meio de Cristo, na palavra dele. Aí você vai ter a vida com Deus, vai andar com fidelidade a Deus, santificando tua vida para Deus. É por Cristo, na palavra de Cristo. Não é por dentro de igreja nenhuma, nem religião. Nada o homem vai alcançar de Deus para a eternidade sem Jesus. Você pode até viver nesta vida aqui, alcançar tudo o que você nesta vida precisa para viver aqui. Você pode alcançar sem Jesus. Mas sem Jesus, você nunca vai ter vida eterna. Nunca vai ter o perdão de Deus. Nunca vai ter a aprovação de Deus. Nunca vai ser livre da ira de Deus. Sem Jesus, você continua perdido, julgado e condenado neste mundo. Ainda que você prospere, tenha tudo que você queira, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sem Jesus, sua alma está perdida. Sua alma está indo a juízo. Sua eternidade será terrível, medonha, tenebrosa, horrível. Sem Jesus, não há alegria. Não há paz, não há gozo, nem vida abundante na eternidade. Sem Jesus, é tormento eterno. É a palavra que diz isso. Estou pregando a palavra. Se você crê ou não, eu respeito a sua crença, a sua escolha, a sua forma de se posicionar. Mas o que vai prevalecer não é o que eu acho, não é o que você acha. Não é o que o teu pastor ensina, não é o que tu vive na tua igreja. O que vai prevalecer é o que a palavra de Deus nos revela. E o que eu estou pregando aqui, tudo que eu estou falando, não estou falando nada fora do que a palavra revela. Tudo que eu estou aqui esclarecendo a você é o que a palavra revela. Isso é o que vai prevalecer. Vai passar os céus e a terra. Vai passar a crença, vai passar a verdade, vai passar tudo aquilo que os homens estabelecem.
Agora, aquilo que a palavra de Deus revela, isso permanece para sempre. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Eu creio que o homem está condenado indo ao inferno. Por isso que eu me converti a Jesus. Porque eu quis ser livre do inferno. Eu quis salvação. Eu procurei o meio para me encontrar salvação. E eu vi que esse meio era unicamente em Cristo. Eu não podia fazer nada para ser salvo. Eu tinha que crer no amor de Deus, que enviou o Salvador, que é quem me salva. Não é as minhas obras, não é a minha virtude, não é a minha vida religiosa dentro de religião ou igreja nenhuma. É Jesus que me salva. E para eu alcançar essa salvação de Deus, eu preciso crer em Jesus. Crer em Jesus, estar em Jesus é o quê? É isso que eu vou ensinar para você agora. O que é estar em Jesus? O que é crer em Jesus? Por quê? Dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Não é verdade isso? Pergunta a qualquer um aí, você crê em Jesus? Creio, creio. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, é o Deus verdadeiro. Outros dizem que não, mas todos creem em Jesus. Dizer que está em Jesus, pode perguntar a todos os religiosos. Eles vão dizer, estou em Jesus. Eu sou de Jesus. Outros vão dizer, eu já nasci com ele no meu coração. Ó, que mentira. O homem para estar em Jesus precisa nascer de novo? Nada, Pedro. Ninguém vai estar em Jesus porque nasceu com ele no coração. O homem precisa nascer de novo. Esse nascimento é por meio da fé. Aonde o homem vai ser restaurado? No seu interior. A transformação no interior do homem. Aqui, ó. Saindo a ignorância, a cegueira. O homem vai ter o conhecimento e vai ter a luz de Deus guiando ele agora. E ele agora será uma nova criatura. Eu preciso de Jesus porque eu entendo que o inferno existe. Alguém disse assim, não. Não é para ir a Jesus com medo do inferno. E é para ir para quê? Se não for com medo do inferno, para que é que eu vou a Jesus? Me diga. Se não tem inferno, se não tem condenação, se não tem nenhum juízo depois da morte, para que é que eu preciso de Jesus? Eu já vi alguns pastores dizer, não é para vir a Jesus com medo do inferno. É sim, a Bíblia revela isso. Que eu tenho que crer nele para não sofrer o juízo eterno. A Bíblia vai dizer que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas quem não está em Cristo, não tem a salvação. A ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Por que é que eu preciso de Jesus? Para ele me salvar da condenação eterna por causa do meu pecado. E é ele que me justifica. É ele quem me redime. É ele quem me livra da culpa e da condenação eterna. É por isso que eu e você precisamos de Jesus. Porque se você não entender o que é o inferno, o que é a eternidade sem Deus, você nunca vai buscar Jesus para salvação. Nós temos que ir a Jesus com medo do inferno. Porque é Ele que nos livra do inferno. Se não fosse o inferno, Jesus não teria vindo à terra. Jesus veio à terra para livrar os homens do inferno, da condenação eterna, da eternidade sem Deus. Foi por isso que ele veio. E é por isso que você tem que entender por que é que você precisa dele. E para que é que você tem que crer nele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quem crê nele será salvo. Quem não crê, condenado. Eis o motivo pelo qual nós precisamos crer em Jesus para não ser condenado. E o próprio Jesus vai dizer também, João 5,24, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu preciso de Jesus para ter vida eterna, para não ir à condenação e para sair da morte e estar na vida com Deus. Separado estamos sem Jesus. Quando a gente crê em Jesus, estamos em comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é através de campanha de pacto, de voto, de consagração. Comunhão com Deus, vida santa com Deus, não é dentro de ritual de sacrifício religioso de igreja.
não é indo para jejum, não é indo para a campanha de oração. Vida santa com Deus, vida reconciliada com Deus, vida em comunhão com Deus é quando estamos em Jesus e a palavra dele em nós. A santificação é vivendo a palavra. Ser santificado é estando em Jesus. Jesus vai dizer em João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí eu tenho comunhão com Deus, quando eu estou em Cristo e a palavra de Cristo em mim, por onde eu sou guiado. Não adianta eu dizer que sou de Jesus, dizer que Jesus é grande e não está na palavra dele, irmão. E não está na doutrina dele, irmão. A doutrina é a de Cristo que leva você a estar andando na salvação com ele. Quem não está andando por essa doutrina está apostatado, está desviado, está perdido. O próprio Jesus vai dizer, do que adianta vocês reconhecer que eu sou Senhor e não guarda a minha palavra? O próprio Jesus vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é quem diz que é de Deus que vai para o céu. Não é quem diz que é de Deus que tem a vida eterna. É quem ouve e guarda a palavra dele. O próprio Jesus vai dizer, se vocês guardarem o quê? As ordenanças de igreja? As obrigações de igreja? A devoção de igreja? A vida escrava de igreja, dependente de igreja? Jesus vai dizer, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e o 32. Vá ler a palavra. Eu estou ministrando o que a palavra me autoriza, o que a palavra revela, o que a palavra mostra. Eis o juízo, a causa, o princípio da condenação, por onde o homem vai ser julgado. Não é porque ele usou maquiagem. O homem não vai ser julgado diante de Deus. O princípio do juízo de Deus não vai ser a tua roupa. Não vai ser maquiagem que tu usou ou deixou de usar. Não vai ser porque tu usa brinco ou deixa de usar. O princípio do juízo de Deus não é porque tu está de bermuda ou de camiseta. O religioso acha que é merecedor da salvação por meio desses princípios. Do usos e costumes da vida religiosa. O princípio do juízo de Deus não vai ser porque você estava nessa igreja ou não estava naquela. Deus não vai dizer, não, você é salvo porque você foi da religião evangélica. Não, você é condenado porque você não foi evangélico, foi católico. Não, porque você vai ser salvo porque você é da religião espírita e você não foi da Testemunha de Jeová. Não, você vai ser salvo porque você foi mórmon, não foi Testemunha de Jeová. Deus não vai julgar. O princípio do juízo de Deus não é por meio de religião, não é por meio de vida religiosa, não é por meio de igreja evangélica. O princípio do juízo de Deus vai ser pela palavra. Quem creu na palavra e quem não creu. Porque esse é o trabalho do diabo. Tirar você do entendimento da palavra, para que você não se salve crendo na palavra. Salvação não é estar dentro de igreja evangélica. Salvação é crer na palavra. E essa palavra é Jesus. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12, que o diabo trabalha para tirar a palavra, o entendimento do coração do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. O diabo trabalha para tirar o homem da palavra, para o homem não conhecer a palavra, porque o homem só pode ser salvo se tiver o conhecimento da palavra, da verdade para ser liberto, que é Jesus. E o diabo trabalha não é para tirar ninguém de igreja. O diabo trabalha não é para impedir ninguém de ir para a igreja. O trabalho do diabo é levar multidões para a igreja. O diabo trabalha é para tirar você do conhecimento da palavra, é para cegar você do entendimento do evangelho. Segundo as Coríntios 4:4, Paulo vai dizer isso. Que o trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. O povo está aí vivendo sua religiosidade dentro das suas religiões, cego espiritualmente, sem o entendimento do evangelho, praticando e vivendo tudo. Tanto sacrifício, tanta devoção, tanto culto, tanto ajuntamento, tantas solenidades, tanta obra em nome de Deus que o evangelho não pede. É isso que o diabo trabalha. Cegar o homem para não conhecer o que o evangelho ensina. Para o homem não se dirigir crendo no evangelho.
Porque o homem só é salvo se ele crê no Evangelho. Se ele estiver andando pelo Evangelho, não é dentro de igreja, praticando obra e obrigação religiosa de igreja, religião nenhuma. O princípio do juízo de Deus é a palavra. Por isso que o diabo vai trabalhar para tirar você do conhecimento da palavra. O próprio Jesus vai dizer lá em João, capítulo 12, versículo 44 ao 47. Dá uma lidinha lá, para você aprender algo importante que Jesus ali ensina. Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Jesus vai dizer: eu não vim julgar, eu vim salvar. Quem não ouve as minhas palavras e não crê em mim, eu não julgo. Já tem um que julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O princípio do juízo é a palavra. Todos serão julgados por não ter crido na palavra. Essa palavra é Jesus. E é o que Paulo vai dizer em relação ao julgamento e à condenação. Na sua carta aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, no versículo 10 ao 12. Paulo vai dizer que por não crerem na verdade, serão condenados e julgados. Porque não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade. Essa é a causa da condenação. Não é porque não estavam nessa ou naquela igreja. É porque não creram na verdade. E essa verdade é Jesus, o Evangelho, que tem sido levado para todos, crer e ser salvo. Ninguém será salvo se não estiver crendo no Evangelho. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Paulo vai dizer aos irmãos que se eles não permanecerem no Evangelho, eles não podem ser salvos. Salvação não é você estar e permanecer dentro de igreja, sacrifício, devoção e obrigação. Salvação é você crer no Evangelho, estar no Evangelho, sendo guiado no entendimento do Evangelho. E esse Evangelho mostra Cristo. E sem Jesus, ninguém terá a vida com Deus. Escuta o que diz a palavra de Deus. Estou encerrando esse esclarecimento, essa ministração nesse momento. Estou encerrando agora. Eu quero citar esse texto da palavra de Deus que fala da vinda de Jesus para buscar aqueles que estão aqui na terra vivos e os que morreram ser ressuscitados. Paulo vai dizer assim: quando Jesus vier, Paulo vai dizer, os que morreram em Cristo, estes vão ressuscitar primeiro, para que os que estiverem vivos sejam transformados, seu corpo mortal, corrupto, vai ser transformado da imortalidade em incorrupção, e da corrupção para ser incorrupto. Essa transformação e essa ressurreição dos corpos dos mortos será, não é para o mundo inteiro, não é para quem estava na religião, não é para quem era evangélico. Quem vai ressuscitar para a vida com Deus não é quem morreu na igreja evangélica, não é quem era católico, não é quem era testemunha de Jeová. Paulo vai estabelecer, Paulo vai ser específico nisso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, observação, os que morreram em Cristo, a ressurreição para a vida eterna é dos que morreram em Cristo. Na vinda de Jesus, só vai ressuscitar os salvos. Salvos não é os que estavam dentro de igreja achando que era salvo. Salvo é os que morreram em Cristo. Não é os que morreram dentro de igreja, religião. Os que vão ser transformados e arrebatados é os que estão em Cristo. Não é os que estão dentro de igreja ou religião nenhuma. É por isso que eu trabalho, irmão, levando você aqui a olhar para Cristo. O propósito, o objetivo da ministração que eu levo é levar a luz de Deus para vocês. Essa luz é Cristo. Não foque sua vida numa religião. Não coloque sua vida na dependência de Deus dentro de nenhuma religião, por meio de nenhuma obra ou sacrifício religioso. Não coloque sua vida de dependência de Deus dentro de nenhuma religião. Não dependa de uma vida com Deus através de nenhum líder ou nenhuma religião. Olhe para Jesus, aprenda de Jesus, creia em Jesus, siga em Jesus, esteja em Jesus e você vai estar em Deus, aprovado, recebido para a promessa da vida eterna com Ele. Porque sem Jesus, ninguém tem a vida eterna.
Ninguém tem a aprovação de Deus. Ninguém tem a salvação de Deus. Sem Jesus, o que resta para essa pessoa, se partir nessa condição, é juízo eterno. Condenação eterna. Porque, repetindo o que diz a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, mas a ira de Deus é o que essa pessoa vai receber na eternidade. Porém, estou aqui ministrando o Evangelho, levando Cristo para você, o conhecimento de Cristo, para você ter o entendimento por onde você vai ser liberto. Do conhecimento de Cristo, que é a verdade de Deus, que liberta aqueles que estão presos na mentira e no engano do diabo, iludidos pensando que estão vivendo para Deus. Conheça a verdade, que por ela você é liberto. Esse é o meu trabalho, esse é o meu compromisso, essa é a missão da vocação que Deus me deu para o ministério da palavra dele. Ministrar a luz de Deus ao mundo, para tirar os que estão nas trevas. Agora, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Porém, se você deseja mais instruções, mais ensinos, mais esclarecimentos, eu te peço, vá ler a Bíblia, vá trabalhar o conhecimento nas Escrituras, a partir de Jesus, aprenda de Cristo, a partir dos 4 evangelhos e das cartas apostólicas. Vá estudar e conhecer a manifestação da graça de Deus a partir de Jesus, na revelação daquilo que estava oculto, revelado para nós em Cristo, dos 4 evangelhos e as cartas apostólicas. Leia, vá buscar o conhecimento daquilo que está ali revelado para você encontrar salvação. Você não vai encontrar salvação lendo o Velho Testamento. A salvação foi manifestada e revelada para o homem conhecer o caminho para Deus no Novo Testamento. Amém? Então que você esteja se dedicando, não a uma vida de sacrifício religioso, de culto, de campanha, de pacto, de voto, dentro da igreja. Se dedique, priorize sua vida em buscar o conhecimento de Cristo na palavra dele. Não se dedique, não se coloque numa vida de devoção dentro de culto, de obra, de tarefa de igreja. Isso não leva você a se edificar com Deus. O que vai edificar a tua vida com Deus é quando você se dedicar a buscar o conhecimento da palavra. Ou então, a estar em algum lugar congregando onde tenha a palavra. Não onde tenha movimento, grito e formalidade religiosa. Vá buscar, congregar para ser instruído, edificado, ensinado, esclarecido com a palavra de Deus. Está muito difícil hoje, nesses lugares, ambiente, igreja, religião, você receber a instrução para levar a você o conhecimento de Cristo. Eu pergunto a você, quando foi que você ouviu uma instrução dessa que eu estou levando para você aqui, um esclarecimento desse que eu estou levando para você aqui, dentro de igreja? Porque as igrejas estão dentro da formalidade. A igreja não vai levar você ao conhecimento de Cristo. As igrejas hoje vai formar você um religioso, um discípulo de igreja, para viver a formalidade de igreja. Saia daí. Vá conhecer e aprender de Cristo, para ser formado discípulo de Cristo, com o entendimento de Cristo pelo Evangelho. Se você deseja aprender e conhecer mais, visita o meu canal lá no YouTube com vários vídeos de instrução, de assuntos esclarecedores, dentro de vários conceitos que você precisa entender e conhecer da verdade de Deus. Me visita lá no Kawai, vários vídeos de instruções, com um tempo curto lá, no máximo 10 minutos, mas muito bom e objetivo, levando esclarecimento da verdade de Deus. Também tenho vídeos de instruções lá no Instagram. Aqui no Face, estou sempre ministrando, fazendo lives, levando assuntos esclarecedores da verdade de Deus para vocês. Não olhe para mim, olhe para o que eu estou pregando. Não analise a minha pessoa física. Analise o conteúdo da ministração que eu estou levando. Pare de olhar para o homem. Alguém diz assim, não, eu olho para Jesus. Mentira. Se você olhasse para Jesus, você estava dentro da direção do Evangelho. Você olha para o homem. Você olha para o seu ministério. Você olha para a sua conveniência da sua igreja.
olhe para Jesus, olhar para Jesus, seguir a Jesus, estar em Jesus é ser prudente em guardar a doutrina dele, estar na palavra dele. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse homem não é de Deus. O povo está mais preocupado em ver o homem, se está com paletó bonito, se fala bonito, se é um teólogo, se é um pastor, se tem título de alguma coisa dentro da igreja. O povo está olhando para isso, não, irmão? Pode ser um irmãozinho simples, pode ser um irmãozinho que esteja numa praça pregando, na maior simplicidade. Ouça e observe o que ele está pregando. A Bíblia nos ensina a estar atento a ouvir, para analisar se o que está sendo pregado é a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo ou não. O povo está mais preocupado em ver seus pastores bonitos, falando bonito, nos púlpitos das igrejas, com os seus paletó, com a sua formalidade religiosa, com os seus movimentos de poder, onde o povo diz, homem de Deus, cheio do poder, cheio da unção. Homem de Deus é quem está pregando o evangelho. É quem está ministrando a verdade do evangelho, a doutrina de Cristo. Esse é homem de Deus. Cuidado, irmãos. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Aprendam isso. E ouvir não é qualquer coisa. Ouvir a palavra de Deus, a pregação do evangelho, a doutrina de Cristo para nos corrigir, nos ensinar, nos instruir, nos orientar para andar numa vida santa no caminho da salvação com Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.